Olá, pessoas, tudo bem? Hoje a gente está com um assunto muito interessante. Vocês sabem que beleza é um assunto sempre que gera curiosidades e também gera alguns problemas quando a pessoa exagera, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Eu estou aqui com o dermatologista, o Dr. Hugo Alexandre Lima. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Nicolas. Olá, pessoal do Conta Pra Mim. Um prazer estar aqui hoje. Hugo, é verdade isso, né? Tem sempre aquelas pessoas que seguem direitinho o que você fala, mas também tem aquelas que querem exagerar, né? E o exagero realmente é um problema. Tudo em excesso passa. Tudo em excesso passa. Eu acho que o grande culpado de tudo é a rede social, é a mídia. O paciente vê uma boca exagerada, quer ter aquela boca exagerada, quer ter aquela maçã do rosto exagerada, enfim. E as pessoas seguem muitas blogueiras, né? Os blogueiras, né? Às vezes a gente orienta a fazer um skincare, o uso correto de um sabonete, de um hidratante, de um protetor solar, e sempre tem alguns que acabam comprando outros produtos, né? Teve até o caso de uma menina que ficou cega, né, com skincare que ela viu numa rede social. Mas infelizmente é assim, né? As pessoas às vezes acabam obedecendo mais a mídia do que as nossas orientações. Gente, ó, o Hugo está aqui conversando comigo porque além de ser um amigo, uma pessoa que eu confio muito, o Hugo é considerado um dos melhores profissionais da área, tá? E tem algumas coisas que são feitas só por dermatologistas, tá bom? Não vai onde não é para fazer. Não é porque tá barato, não. Se tá barato, alguma coisa tá errada. Né? Então não tô falando que o Hugo é caro não, tá, gente? Mas é porque tem algumas coisas meio absurdas. Uma coisa custa R$10. Aí você chega no outro, custa 2. Não é estranho? Então vamos ter um pouquinho de bom senso. Por isso que eu falo que às vezes assim, o exagero, né? O Hugo eu sei que não vai fazer um negócio desse de deixar uma boca enorme. Mas se você chega num médico, você viu em outros, é um valor, você chegou em outro médico e ele te cobrou assim, menos de 50%, isso eu já acho muito, alguma coisa está errada. Né, Hugo? As pessoas, infelizmente, hoje, elas veem muito pelo valor. Então, muita gente quer fazer, às vezes fala assim, mas estava barato, eu fiz. É um barato que sai caro. Eu tenho até um caso interessante de uma paciente minha que queria fazer uma harmonização facial, isso há um tempo atrás, né? Eu fiz um preço para ela, um orçamento para ela, um orçamento que batia ali com a média do mercado. E a paciente, ela falou, não, doutor, tá caro, tem um lugar que está bem mais barato. E essa paciente me procurou 4 anos depois. Ela estava com algo de pendurado, assim, um líquido debaixo da pele pendurado. Aí eu chamei um amigo meu que é cirurgião plástico, ele levou para o centro cirúrgico, fez uma drenagem ali, pegou aquele material, levou para o laboratório e descobriu que era silicone líquido. Então a gente tem que é proibido, né? Que é proibido, e a gente tem que desconfiar muito do preço muito barato, tá? É igual o Nicolas falou, não cobro caro, eu cobro o que está ali no mercado, enfim. Mas hoje tem isso também de produtos, né, que não tem registro da Anvisa. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente vê produtos que vêm do Paraguai, da China. Se você entrar hoje na Shopee, ali tem muitas ofertas de fios de sustentação. São produtos que vêm da China, você não sabe se aquele produto está contaminado, se ele está esterilizado de uma forma adequada. De repente você coloca aquele fio, você começa a desenvolver uma infecção de uma bactéria, de um fungo, enfim, isso é muito grave. E a gente, no nosso consultório, a gente usa produtos que são liberados pela Anvisa, são produtos seguros. Hugo, então deixa eu tirar uma dúvida, não é nenhuma dúvida assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou falar assim que eu já ouvi isso. As pessoas às vezes ficam muito receosas de chegar num consultório e pedir para ver o produto. Ou se não de perguntar. Porque se a pessoa perguntar para você e falar assim, é liberado pela Anvisa, você vai falar, lógico que é. Aí se a pessoa, ela não quer, se você falou que ela não quer assim, então deixa eu ver. As pessoas têm um certo receio, mas é um direito delas, né? É o direito delas. Eu sempre falo para o meu paciente, olha, nós vamos usar isso da marca tal. E eu sempre abro o produto, a caixinha lacrada, eu abro o produto na frente do paciente, para ele ver que eu estou usando aquele determinado produto. Como é que eu sei que seria um exagero? Por exemplo, eu cheguei no seu consultório e falo assim, doutor, eu quero fazer isso. Aí você vai falar para mim, mas isso vai falar que é um exagero, mas você vai tentar mexer. Mas quando é que tem gente que parece que não tem limite para parar, né, Hugo?
Tem pessoas que não têm limite. Existe um distúrbio psiquiátrico chamado de dismorfismo, né? E a pessoa se olha no espelho, ela não acha que está bacana, né? O grande exemplo que a gente teve foi o Michael Jackson, né? Com a cor dele, com o nariz dele. Se Michael Jackson estivesse vivo, acho que ele não teria mais nariz, seria igual aquele Voldemort lá do Harry Potter, né? Seria mais ou menos aquilo. Então a pessoa, ela se olha no espelho, ela acha que não está legal, ela acha que precisa mudar alguma coisa. Então aquelas pessoas que a gente acaba vendo nas redes sociais, uma mulher que se parece com um tigre, uma outra que fez vários procedimentos para ficar parecida com um gato, isso acaba sendo um distúrbio. É um distúrbio, com certeza é um distúrbio. Não é igual a Donatella Versace, não, porque Donatella está estranha e a gente sabe que aquilo só é preenchimento mesmo. Mas assim, escolheu fazer, né? Hugo, eu ouvi falar também dos, que eu sei que está muito na moda, os bioestimuladores. Os bioestimuladores de colágeno, Nicolas. Parece que está todo mundo procurando. Está todo mundo procurando, né? Inclusive foi um dos assuntos lá do BBB, né? Que a Yasmin Brunet fez alguns, usando frascos no bumbum, enfim. E hoje a gente tem usado muito no consultório. Aí a pessoa me pergunta, mas o que é o bioestimulador? O bioestimulador de colágeno é a substância que a gente coloca na pele, logo abaixo da pele, para estimular o colágeno. Nós produzimos colágeno, nosso organismo produz colágeno até os 25 anos de idade. Após essa idade, a gente não produz mais colágeno. Se a gente precisa renovar o nosso colágeno, a gente tem que estimular essa produção. E o colágeno é fundamental, né? E o colágeno é fundamental. Então a gente usa o bioestimulador de colágeno. A gente faz no rosto, faz no braço, no tchauzinho do braço, na parte interna das coxas, nos glúteos, barriga, enfim. É uma infinidade de lugares no organismo que a gente faz. Então, pela lógica, não seria só uma coisa estética, né? Se a gente produz até certa idade, o ideal seria que a gente continuasse para que a pele tenha sempre o estímulo. E que tenha aquele vício assim, de pele bem tratada. Né? Exatamente, né? Então é muito interessante fazer a aplicação de colágeno de tempos em tempos, né? O produto dura ali no seu organismo em torno de um ano e meio, ele fica ali... Nossa, dura muito. Dura bastante. Ele fica ali estimulando o colágeno. Então, depois de um certo tempo, a gente faz uma nova aplicação para manter esse estímulo. E hoje a gente tem usado mais o bioestimulador de colágeno no rosto do que o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é o famoso preenchimento lá da harmonização facial. Que para algumas pessoas vira demonização artificial. Eu faço a harmonização no meu consultório? Faço. Né? Mas em alguns casos, né, um queixo retraído, ou uma maçã do rosto muito afundada, ou um paciente masculino que não tem um contorno bacana da mandíbula, a gente faz uma correção de nariz, mas são casos selecionados, em alguns casos. A gente não faz mais aquela harmonização facial que ficou muito famosa aí durante a pandemia, rostos exagerados, mandíbula extremamente quadrada, uma maçã do rosto aí parecendo o Chuck. A Angelina Jolie lá no filme Malévola, enfim. Então hoje o que a gente faz? Não é o Chuck, é o It. É o palhaço, aquele negócio bem marcado aqui, ó. É bem parecido com a Angelina Jolie. E hoje a tendência é o quê? É fazer bioestimulador no rosto, mais bioestimulador no rosto e menos ácido hialurônico. Hoje a gente faz o ácido hialurônico em alguns pontos, né? Os pontos de sustentação da face. Então a gente faz alguns pontos de sustentação da face e deixa o bioestimulador agir, ele deixa um aspecto mais natural. Então hoje é mais bioestimulador e menos preenchimento com ácido hialurônico. Então, por indicação sua, é realmente o melhor. É o melhor, né? Porque hoje a gente quer naturalidade, a gente quer um produto bom, que estimula o colágeno, que traz benefícios para o seu organismo e que não mude a forma do seu rosto, que não te demonize. E é necessário, gente. Hugo, conta pra mim então. Como é que uma pessoa em casa, não estou falando quando ela chega até você, mas ela vai até um outro consultório e durante a harmonização, tem como ela saber se está muito, se não está? Porque na hora que começa, incha. Então não tem como ela saber se está muito ou não. Aí vem da pessoa e fala assim, não vai desinchar. E aí, se não desinchar, que foi feito errado. Como é que eu sei que eu estou lá sentadinho na cadeira e eu quero acreditar que seja de um dermatologista
né? Porque hoje em dia até mecânico de oficina anda fazendo. Aí eu quero sentar lá e eu quero acreditar assim. Eu vou ver que tá bom. Tem como eu saber isso? Ou eu só acredito no dermatologista? Cada pessoa reage de um jeito à aplicação do ácido hialurônico e, enfim, de fios de sustentação. Tem pessoas que a gente injeta ali na hora, a pessoa não incha e outras pessoas incham. Quando a pessoa incha, eu falo para a pessoa, olha, vamos fazer o procedimento em 2 etapas. A gente aplicou, inchou um pouquinho, vai para casa, volta aí daí 10, 15 dias para a gente ver. Porque o inchaço já passou e a gente sabe uma margem ali, a gente tem uma margem ali para colocar mais um pouquinho. Então, naquele paciente que costuma inchar mais, eu fico sempre com o pé atrás. Eu prefiro fazer em 2 sessões do que colocar todo o produto, né, indicado numa sessão só. Então, o que acontece, então já que você está me falando isso, o que acontece é aquela pessoa que não quer fazer isso que você faz, colocar menos, e é onde a gente vê aquele negócio do exagero. Exatamente. E o ácido hialurônico, ele pode ser colocado em qualquer parte do corpo. Ele pode ser porque o que a gente vê nos lábios é a mesma coisa? O ácido hialurônico a gente coloca em qualquer parte do corpo, né? A gente coloca no rosto, nos lábios, no nariz, e enfim. Hoje tem a harmonização íntima também, que se coloca o ácido hialurônico no pênis, nos grandes lábios, da vulva, enfim. Então tem uma infinidade de lugares que o ácido hialurônico ele é usado. E é o mais indicado. Ele é o mais indicado, ele é um produto seguro, ele é um produto temporário. Por ser um produto temporário, ele te dá mais segurança. Tá? De repente você fez o procedimento, você não gostou, tem como remover esse produto. Além de tudo, é um produto muito seguro porque tem uma enzima que consegue dissolver e diluir esse produto. Ótimo, era isso que eu ia te perguntar agora. Então eu consigo remover esse produto através de uma injeção de uma enzima, então é um produto seguro. Tem alguns produtos que não são tão seguros, como por exemplo o polimetilmeta-acrilato, o famoso PMMA. Esse é um produto excelente para volumização, para tudo, mas ele tem alguns inconvenientes. Ele é um produto, uma vez que injetou, só sai dali com cirurgia plástica, com remoção por um cirurgião plástico, não tem outra forma de remover. Então o ácido hialurônico não, o ácido hialurônico ele é temporário, o PMMA não, ele já é definitivo, a pessoa colocou, vai morrer com ele. O ácido hialurônico vai durar ali de 4 meses, 9 meses, até 2 anos, dependendo da marca do produto, da qualidade do produto e da concentração do produto. E essa concentração, no caso, você dermatologista vai saber. Porque assim, quando a gente adquire os produtos para clínica, ali já tem as concentrações nas caixinhas, né? Eu uso um produto mais leve para os lábios, bem levinho para as olheiras e uso um produto mais concentrado, mais rígido, né? Que a gente fala que a gente usa uma palavra na dermatologia chamada de G-Prime. É um produto mais duro, mais enrijecido para queixo, mandíbula, maçã do rosto. E esses produtos, eles duram mais tempo no rosto. E você tocou no assunto do preenchimento íntimo, e eu tenho visto muito no Instagram, né, nas redes sociais, as pessoas falando disso. Né? E aí eu vejo um monte de pessoas fazendo pacotes para que o homem vá para aumentar. E aí a gente sabe que aumentar não vai aumentar, ele vai deixar uma circunferência maior. Exatamente, não tem aumento de comprimento, tem aumento de circunferência. E aí é onde entra o outro negócio. Eu venho vendo, eu tinha visto, não só quando eu vejo alguém falando do ácido hialurônico, mas eu vi esses dias uma pessoa falando sobre preenchimento de gordura. Tira a gordura de um lado e põe no outro. E aí é onde eu também já tinha lido que isso não funciona, que isso pode dar rejeição ou pode dar algum tipo de problema. Não é bem rejeição, porque a gordura ela é sua. Você tira a gordura sua de um lugar e coloca em outro. É muito comum durante um procedimento de lipoescultura que o cirurgião plástico faz. Então o paciente aproveita ali que tirou aquela gordurinha da barriga e coloca ali na coxa, no bumbum. É super seguro, super indicado, mas aquela gordura, quando ela muda de lugar, ela não fica ali 100%. Então você tem uma perda de volume, você tem uma perda de gordura. Então um pouco dela vai fixar, vai conseguir ficar ali onde foi colocada. E grande parte dessa gordura que o organismo vai absorver não vai ficar. E outra coisa, aí vai lá e coloca na parte íntima, depois fica torto, a gente não sabe o que foi, de repente ficou estranho.
né? E eu já fiquei sabendo de histórias que ficam muito estranhas. Para preenchimento íntimo, o único produto seguro é o ácido hialurônico. É o único produto seguro. Você vê a região peniana, ela é muito inervada, tem muitos vasinhos, veias, artérias ali, e podem ser perfuradas, pode dar algum problema. Se você tem um produto ali que você pode remover com a enzima, ele é muito seguro. Aconteceu algum problema ali, você já tem enzima na hora, você já sabe como atuar. Porque é aquilo que eu falo, Nicolas, fazer é fácil. Se eu pego ali um aparelho de laser, entrego para uma criança de 7, 10 anos, ensino como faz o laser, aplica, a criança faz e fica perfeito. Mas se der uma queimadura, a criança, mãe, pai, me ajuda. Então é a mesma coisa na dermatologia, na cirurgia plástica. A gente faz um tratamento, a gente tem que saber corrigir problemas. Deu uma infecção, eu sei qual antibiótico eu vou prescrever. Deu um problema de oclusão, de entupimento de vaso ali, eu sei como resolver isso daí para fazer aquele vaso voltar a fluir bem o sangue, para não dar um problema de necrose, enfim. E a gente já viu até alguns casos de cegueira, né, de injeção nessa área, né, não de botox, botox é super seguro, mas eu falo de ácido hialurônico e outras substâncias. Então, é muito importante a gente saber agir na hora e é isso que diferencia aquele profissional muito bem treinado. Então, isso que eu ia falar também, é por isso que a pessoa chama médico-dermatologista, né? Ela não é uma pessoa que trabalha com estética e vai fazer, uma pessoa que trabalha com, pessoa dentista e vai fazer alguns procedimentos, né? Não estou falando que é contra, porque eu sei que a lei deixa fazer. Mas eu acho que tem coisas que é cada um no seu lugar, né? A pessoa que vai te indicar, vai fazer um procedimento desse, que não é brincadeira, é um médico, tá, gente? Pensa nisso, né? Hugo, voltando ao assunto dos bioestimuladores, qualquer pessoa pode fazer? Nicolas, qualquer pessoa pode fazer. Então aí vem a outra coisa que aí você complementa. Tem algumas restrições, como algumas doenças autoimunes, que o paciente não pode usar bioestimulador. Tá? Alguns pacientes com lúpus eritematoso em atividade, artrite reumatoide em atividade. Então esses pacientes a gente tem que conversar com eles, saber se o paciente tem isso. E nesse paciente a gente evita de usar o bioestimulador, porque o próprio bioestimulador pode estimular o desenvolvimento, a exacerbação da doença. E aí vem a outra pergunta assim, e a pessoa ela pode fazer o bioestimulador com qualquer biotipo que ela tiver? Se ela tiver um pouquinho cheinha, ela pode? Pode. O bioestimulador, ele volumiza muito pouco, ele muda o formato muito pouco. Vamos comparar aqui bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico. O ácido hialurônico eu uso mais para volumização, para dar um formato, para colocar um queixo que não tem, uma maçã do rosto, fazer um contorno de mandíbula. Então o ácido hialurônico eu vou pensar em quê? Dá volume, dá formato de rosto. Então ele daria ali um volume de 80% e uns 15% ali de estímulo de colágeno. O bioestimulador de colágeno ele é o contrário, ele daria ali um volume ali de 5, 10, 15%, dependendo da região, e os outros 80, 85% ali seriam de estímulo de colágeno. Muito bom saber isso. E aí a gente vê esse tanto de coisa, um tanto de opções que as pessoas têm, mas o Botox continua forte, né? O Botox é forte, o Botox é clássico, né? Eu falo que é a grande invenção do mundo da estética hoje, é o que revolucionou a estética em geral. Enfim, o Botox foi descoberto por um casal francês, né, de oftalmologistas, e veio parar, né, na dermatologia. Enfim, é um produto fantástico, né, e consagrado, e um produto que veio para ficar. É que também precisa ser uma pessoa para aplicar, tá, gente? Uma pessoa certa para aplicar, porque também gera exagero. Se tiver aplicado errado, vai ficar com o olho torto, vai ficar com a boca torta, né? Tem que saber, né? Porque eu percebo assim, eu aplico Botox para enxaqueca, principalmente, e é muito pequenininha a agulha, né? Sim. Então, assim, a pessoa acha que às vezes aquilo é muito simples de aplicar, e não é. Porque, assim, a gente tem muita terminação nervosa muito juntas. Então, por isso que a gente vê, de vez em quando, a pessoa que aplica Botox e ela tá rindo, só uma sobrancelha sobe, né? Aquilo, eu acho que é realmente, assim, a falta de cuidado do profissional. Por isso que tem que procurar um profissional sério, né? Aquilo ali, igual você falou, às vezes uma sobrancelha sobe mais do que a outra. Pode ser um erro de técnica durante a aplicação.
Ou às vezes o paciente, você orienta o paciente, depois da aplicação não pode coçar, não pode apertar, não pode deitar. Às vezes o paciente acaba coçando, apertando. Ou deita. Deitando, é aquele produto que estava num determinado ponto, ele coça, vai para outro ponto, então paralisa outra área, então fica torto. Então tem que ter a gente tem que conversar muito com o paciente, né? Pedir para esse paciente obedecer algumas orientações. E a técnica que você tem que aplicar, saber qual músculo você está aplicando. Eu vou fazer botox na testa. A testa não é um músculo só, você tem músculos que compõem a região. Então você tem que saber onde aplicar para tratar aquele músculo e não tratar um músculo indesejado, para não ter uma queda de pálpebra, para não ter um sorriso estranho, enfim. Tem que saber bem a anatomia. E algumas pessoas não sabem, né? Então, gente, foi muito bom ter o Hugo aqui. Quero tê-lo outras vezes. Quero tirar algumas dúvidas ainda sobre outros procedimentos. Agora que a gente falou nesse negócio do rejuvenescimento íntimo, eu sei que vão ter várias perguntas pedindo para trazer você de volta. A gente pode voltar e falar sobre isso, né, Hugo? E falar somente sobre esse assunto. A gente vai trazer o Hugo numa outra oportunidade. A agenda do Hugo é muito difícil da gente ajustar, mas a gente vai tentar conseguir. Hugo, foi muito bom. Agradeço você por ter vindo esclarecer algumas coisas, contar novidades pra gente. Nicolas, eu que agradeço estar aqui no Conta Pra Mim, tá? Agradeço muito o seu convite. Eu acho muito importante, né? Os seus telespectadores, né, as pessoas que te seguem, assistir a um tema tão importante como esse. Vai estar passando aqui a rede social do Hugo, tá? E quem tiver interesse, comece a seguir o Hugo, vocês vão gostar bastante. E é um profissional que eu confio, assina embaixo, gosto muito do trabalho do Hugo. Então, qualquer dúvida, procurem ele, vão lá primeiro, conversem com ele e garanto que vocês vão gostar, tá bom? Obrigado, Hugo. Um grande abraço. Aguardo vocês no próximo programa.